Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Bacelar Treinamentos. Hoje o assunto é bem interessante, vamos falar sobre ferramentas e metodologias para alavancar a sua carreira dentro das empresas ou para você mudar de empresa, mudar de carreira. Então são ferramentas que vão te ajudar e metodologias nesse processo. E aí, Luiz, vamos começar? Vamos lá. No outro podcast a gente falou sobre ferramentas para ajudar a redução de custos dentro das empresas, trabalhos que são sempre foco, né? E claro que todas elas nos ajudam a alavancar as carreiras internamente. E hoje nós vamos falar de outras formações mais focadas em pessoas, em desenvolvimento pessoal, que são também bem interessantes. Então, vamos iniciar com os treinamentos dos belts, né? Principalmente falar um pouquinho sobre a formação Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Começando com a Green Belt. Essa é uma formação que ajuda muito no desenvolvimento das pessoas dentro das organizações, porque vai dar conhecimento, metodologia para desenvolver projetos, para se comunicar melhor com os gestores, para reduzir custos, melhorar a qualidade. Então, é uma formação muito importante que, dentro da Bacelar, ela compreende 80 horas de treinamento. Ok, vamos falar um pouquinho, então, da formação dos belts. Lembrando lá toda aquela história, tem outros vídeos que a gente já gravou que fala das faixas, né, dos belts, que é aquela associação às artes marciais, a judô, karatê e mais as outras lutas, onde a gente tem lá o faixa preta, o black belt, ele tem um domínio tal lá pelos golpes, pelas técnicas, que ele já pode ensinar outros. Depois tem lá outras faixas anteriores a gente chegar no Black Belt, né? Mesma coisa que no Seis Sigma. Então, a gente tem o Green Belt, por exemplo, que na composição dos treinamentos do Seis Sigma, ele vem antes do Black Belt, ou antes da formação do Black Belt, né? Então, se a gente pegar essas formações, as mais importantes dentro do escopo do Seis Sigma, a gente pode dizer que é o Green Belt e o Black Belt. Sim. Existe o Master Black Belt, que podemos chamar aí de um Black Belt avançado, não é? Então, o Black Belt já formado, com experiência, ele vai ter o seu conhecimento aumentado. A gente vai completando aí essa carga de ferramentas para melhoria aí de processos. Também existe, né, o Seis Sigma para melhoria de projetos, de produtos. E aí tem toda lá aquela tratativa dentro do Seis Sigma. Também, se a gente for descendo aqui nas faixas, teria lá Yellow Belt, que é a faixa amarela, White Belt, e que seriam faixas com menos conteúdo. Lembrando que essas faixas, a faixa de cima contempla as faixas de baixo. Então a gente pode começar o treinamento lá com o Black Belt, o Master estaria fora porque precisa já ser Black Belt, mas tem formas de fazer esse treinamento onde a parte aí do Black Belt pode ser startado, a gente faz isso dentro de empresas, para as pessoas que buscam esse treinamento também. Então a gente pode começar pelo Black Belt, ou pode ir passo a passo, step por step aí, desde lá de um White Belt, depois um Yellow Belt, depois um Green Belt, até chegar no Black Belt, e depois, se for dar continuidade, ter a formação do Master Black Belt. Mas assim, acho que é bom a gente focar que as faixas que acabam sendo aí mais importantes são as faixas de Black Belt e do Green Belt. Então a pessoa pode começar direto pelo Black Belt, que todo o conteúdo do Green Belt já vai estar lá nesse treinamento. Ou algumas empresas ou algumas pessoas preferem, primeiro faz uma formação, uma certificação Green Belt, faixa verde, para depois buscar o complemento para o Black Belt, treinamento que normalmente a gente chama de transição
do Green Belt para o Black Belt. E aí as pessoas ou as empresas vão escolhendo. Tem modelos que funcionam bem, tanto de uma forma quanto da outra. E aí acho que eu sempre gosto de reforçar aquela ideia que quando a Motorola desenvolveu tudo isso, depois a GE também acabou contribuindo, mas foi algo que a Motorola desenvolveu. E a grande sacada deles é que eles não inventaram ferramentas novas para melhoria da qualidade, aumento de produtividade, reduções de custos como um todo, que era a proposta inicial, né, quando eles pensaram em fazer tudo isso. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que as ferramentas existentes para melhoria de qualidade, aumento de produtividade, redução de custo e tudo mais, que eram já suficientes. Mas eles enxergaram que faltava uma forma de treinamento para criar pessoas capacitadas, que depois foram chamadas dos belts, né? Então, pensando no green e no black, ou você vai virar green belt ou black belt. E aí eles entenderam o seguinte, que a gente deveria capacitar essas pessoas de tal forma, com um certo padrão, com uma certa quantidade de ferramentas e metodologias, que essas pessoas conseguissem resolver qualquer problema dentro das organizações. Então a grande sacada deles foi essa, e ao invés de trazer algo totalmente novo, o que eles trouxeram como novidade foi uma forma de abranger algumas dessas ferramentas e metodologias já existentes, mas com uma forma sequencial, uma forma lógica, que é o que a gente chama da estruturação do DMAIC, ou DMAIC. Aqui em geral no Brasil a gente fala DMAIC, né? Que são as 5 fases para a gente ir desenvolvendo esses projetos de melhoria. Então, a fase do definir, a fase do medir, depois a fase do analisar, a fase do melhorar e a fase do controlar. Então a grande sacada foi essa e, sem dúvida, até hoje, isso é assim, de grande importância dentro das organizações, as pessoas que têm esta capacitação como belt, principalmente green belt e black belt. Claro, tem também os yellow belts, que aí o foco é análise e solução de problema, o white belt é uma visão geral aí do Six Sigma, mas o Six Sigma, para valer, podemos dizer que é esse treinamento do green belt e do black belt, né? Black belt, lembrando que é um treinamento bem mais completo. Inclusive nos treinamentos de black belt entra um pouquinho de treinamento de liderança, que o black belt já passa obrigatoriamente a ter um papel aí de líder, pelo menos líder situacional dentro das organizações, né? Líder de projeto. O green belt também tem uma importância muito grande e até pensando nessa parte de liderança, a gente já tem pessoas dentro da organização que já tem algum treinamento ou já tem alguma prática em liderança. Por exemplo, os times aí de melhoria de processo como um todo, os Kaizens, os times de 8D, né? A gente já tem a figura do líder, às vezes FEMEA, né? A figura do moderador. Então a gente já tem pessoas dentro das organizações que de certa forma já tem um pouco aí dessa noção de liderança, né? Então os Green Belts também vem chamando atenção nos últimos anos, porque quando casa esse treinamento do Green Belt com pessoas que já têm uma noção de liderança, a coisa deslancha, né? E aí os resultados são muito grandes dentro das organizações. Então, com certeza, se a gente falar para alavancar carreira dentro das empresas, o que as pessoas deveriam procurar, com certeza, treinamentos de Green Belt e Black Belt vão fazer toda a diferença na sua carreira, né? E como o treinamento de Green e de Black, ele alavanca mais a sua carreira? Eu lembro quando eu fiz meu treinamento de Green e Black Belt, você amplia a sua visão, né? Você começa a ter uma visão mais sistêmica dos projetos, consegue liderar projetos interdepartamentais. Então você tem também noção de estatística, aprende mais ferramentas, onde você pode usar todo esse conhecimento para desenvolvimento de projetos, melhoria da qualidade, ganhar produtividade. Então isso amplia muito a sua carreira, né?
dando possibilidade de você crescer dentro da organização. Vai dando visibilidade, Isso. né, para os seus trabalhos dentro da empresa, vai chamando atenção, né? Sim. Não tem como a gente fazer um trabalho Six Sigma dentro das organizações e não chamar atenção. Sim. Nós passamos por isso também. Sim. E a gente continua dando suporte para o pessoal que faz isso dentro das empresas, né? Não tem como passar desapercebido, porque os ganhos, os resultados são bem significativos. Sim. Então, é assim, é uma coisa muito forte para a gente desenvolver dentro das empresas. Com certeza isso vai alavancar a sua carreira, né? Sim. E também no treinamento que temos de Master Black Belt, também tem uma parte de mentoria muito importante, onde você tem o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, capacitação para você melhorar a sua comunicação, melhorar o seu posicionamento dentro da organização e trabalhar mais esse lado comportamental, né? Sim. Que é muito importante para alavancar também a carreira, para você desenvolver cargos de lideranças na organização com mais responsabilidade, com mais efetividade. Então essa parte dessa mentoria é muito importante também nesses treinamentos, né? Com certeza, e até resgatando um pouco do que você falou no início, a questão da carga horária, né? Então, só para a gente ter uma ideia, um treinamento Green Belt deve ter aí no mínimo 80 horas de treinamento, vamos chamar de treinamento teórico, embora tenha muitas dinâmicas, mas treinamento teórico 80 horas, né, em sala de aula. E depois tem mais que desenvolver o projeto. Então ele vai ser aí um treinamento com mais de 100 horas aí de trabalho dos participantes, né? Quando a gente faz treinamentos dentro das empresas, normalmente a gente dobra a hora, depende da quantidade dos projetos, mas normalmente a gente dobra essa carga horária. Então, o treinamento de Green Belt dentro das empresas tem aí no mínimo 160 horas, mas a parte em sala de aula, essa carga horária é em torno de 80 horas, né? E como a gente já comentou em outras ocasiões, a gente vê alguns treinamentos no mercado que tem uma carga horária mais baixa e aí também não funciona legal. E só para se ter uma ideia de carga horária, um treinamento de Black Belt, a gente está falando em 160 horas em sala de aula. Parte teórica, então. Aí depois nós temos o desenvolvimento dos projetos, a apresentação dos projetos, tem outras questões aí, né? Mais horas ainda. Que vai demandar de 20 a 40 horas de cada participante, pelo menos, para poder desenvolver, né? E se a gente também pensar, o treinamento Black Belt tem 160 horas teóricas, mais todo o desenvolvimento aí do projeto. O Green Belt tem 80 horas e aí tem o treinamento que é comum acontecer aí que a gente faz também, né, mas no mercado como um todo, que é o treinamento de transição de quem já é Green para se tornar um Black Belt, que aí seria esse complemento de 80 horas teóricas, de carga horária teórica, e mais a questão de projetos e trabalhos aí que tem que ser desenvolvidos. Então, assim, não tem dúvida que é por isso que trabalhos Six Sigma dentro das empresas vão sempre chamar atenção. E a atenção vai estar focada no Belt, né? Porque quem coordena o trabalho é o Belt, seja o Green Belt ou o Black Belt. Lembrando que quando tudo isso aí nasceu, a ideia era que o Black Belt fosse coordenar o time de Green Belts. E hoje não é exatamente o que acontece, ou isso acontece muito raramente, e a gente tem os Green Belts fazendo aí, coordenando projetos, nível Green Belt, mas conseguem coordenar projetos inteiros e, enfim, fazem toda a diferença dentro das organizações, né? Então, se é para a gente associar treinamentos que alavancam carreira dentro das empresas, não tem dúvida que essa parte do Six Sigma é essencial, né? Agora vamos passar para uma outra ferramenta, uma outra metodologia, que é a parte de auditorias, né? Auditor interno dentro das organizações, e aí nós temos vários auditores internos, tanto da ISO, IATF, ISO 14000, e como esses auditores, esses treinamentos de auditores, você ter essa formação, vai alavancar a sua carreira? É porque você vai ter também uma visibilidade muito maior dentro da organização,
né? Você vai passar a auditar áreas, conhecer processos que você não conheceria se não fosse auditor interno. Então, eu vejo que o auditor interno ele alavanca muito a sua carreira, certeza. Porque você aumenta a sua visibilidade, você conhece processos, aumenta a sua visão sistêmica também dentro da organização. Então, a gente poderia começar com o básico, né, que é o da ISO 9001, e aí tem outros auditores internos também, né? Sim, e quando a gente fala em formação dos auditores internos, bem colocado aí pela Roseli, também cai nessa história da visibilidade que eu comentei agora, porque o auditor interno ele vai ter contato com a organização inteira, Sim. Todas as áreas da organização, ele vai entender como tudo funciona. Mais do que isso, né? Além de entender, ele vai questionar, mas ele vai entender como a organização funciona. Então a visão sistêmica aumenta muito. Então, se a gente já estiver pensando na sequência em um desenvolvimento de uma liderança, de partir para cargos de gestão, isso é uma boa base sempre, né? Então, toda essa parte de formação de auditor interna, ela é muito importante dentro das organizações para a pessoa lá, para o colaborador, ganhar essa visibilidade, mas muito mais do que isso, né? Visão sistêmica, contato com todas as áreas da empresa, esse entendimento de como tudo funciona. Melhora também a sua comunicação. Certeza. Né? Porque você tem que comunicar as não conformidades nas reuniões de fechamento, você tem que negociar com as áreas como que vão ser fechadas essas não conformidades. Então, essa parte de negociação e comunicação também alavanca muito. Aquela história de comunicação em vários níveis, em vários tipos de linguagem, né? Porque ora você vai ter que auditar o seu próprio diretor, seu gerente, né? ou os gerentes, os diretores da organização, e também vai ter que ter contato com a base operacional, né, com os operadores, com o pessoal administrativo, e para cada um tem que ter, né, um tipo de linguagem diferente, até uma tratativa um pouco diferente para que tudo corra bem, que as pessoas não se sintam intimidadas, que elas respondam aquilo que realmente o auditor precisa coletar para fazer aquela auditoria, né? E nós já passamos por isso dentro das empresas e é assim uma experiência fantástica, né? Então vamos iniciar pelo auditor interno da ISO 9001, que é a base de muitos outros auditores internos também, né? Que a norma ISO 9001 ela é base para outras também, né? A ISO 9001, que é uma norma de sistema de gestão da qualidade, ela veio para ser esta base e ela cumpriu esse papel muito bem, né? Já há muitos anos. A ISO 9001 ela veio para servir de uma base mínima, e lá no começo a gente teve interpretações meio erradas nesse sentido, o pessoal achava que a ISO 9001 era o máximo, não. É a base mínima que a empresa precisa ter para, em cima desta base mínima, poder construir e evoluir na melhoria contínua todo o seu sistema de gestão da qualidade, ou seja, o sistema de gerenciamento da qualidade, ou o próprio sistema da qualidade, ou de melhoria da qualidade. E aí, a ISO veio para isso e ela cumpriu muito bem esse papel, cumpre até hoje, só que lembrando, ela é a base, é o mínimo que as empresas têm que ter. E ela é aberta, né, de certa forma aberta, para se ajustar a qualquer tipo de negócio, qualquer tipo aí de segmento de mercado. Então a gente tem ISO 9001 para indústrias, a gente tem ISO 9001, ou pode, né, ter certificados 9001 para a parte financeira, bancos, hospitais, clínicas, escolas, e aí ela já foi feita para isso, né? Sim. E na formação do auditor interno, o que nós vamos ver para formar esse auditor interno, para fazer as auditorias internas dentro das empresas com base na ISO 9001. A gente vai discutir e explicar todos os pontos da norma, tudo que esta norma de sistema de gestão da qualidade vai cobrar, né? Podemos
falar desta forma. A gente vai ver todos esses itens da norma. A gente vai treinar as pessoas para interpretar esses itens da norma e também a gente vai fazer com que esses auditores, no treinamento, que eles vão entender como fazer auditoria e qual é o papel do auditor, não é? E aí também normalmente trabalha com base na ISO 19011, que é uma norma da ISO também focada na parte de auditoria. Mas então esse profissional vai estar capacitado a entender a norma, interpretar a norma. Então qualquer um dentro da organização pode tirar dúvidas sobre a interpretação da norma com esses auditores internos. Eles vão ser capacitados a executar esta auditoria interna. E aí qual que é a vantagem, além de ser obrigatório, né, toda essa questão, mas qual que é a vantagem de fazer isso? É porque é um trabalho interno, ou seja, Sim. a própria organização vai entender o que ela precisa melhorar. Ou seja, não precisa vir um auditor externo para falar, olha, está ruim aqui, está ruim ali. Quando vem auditoria externa, o próprio nome já fala auditoria, vai pegar alguns pontos para checar se está tudo ok. Aonde a gente faz a verdadeira medição da situação da empresa? É na auditoria interna. E aí, essa é que é importante, porque aí a empresa começa a ver, e do jeito que ela é amarrada, tem que ter toda uma reportagem para a alta administração, tem que ter toda aí uma troca de informação, plano de ações e tudo mais, e isso vai ajudar muito a empresa a evoluir nessa questão do que a norma vai pedir. E a norma ISO 9001 ela vai estar focada nesta parte de sistema de gerenciamento da qualidade. Ou seja, como é que a gente garante a qualidade dos nossos produtos ou serviços. Se ela serve para vários segmentos, então é tudo aquilo que a gente faz ou que fornece para alguém, para algum tipo de cliente, a gente vai garantir a qualidade disto que nós estamos entregando, né? Sim. E aí a gente agora poderia falar um pouquinho sobre a 14001, que é a norma, né, em relação ao meio ambiente. Hoje não dá para ficar fora dessa norma, né? É muito importante a questão de tratamento de resíduo, de como você vai tratar a poluição, o meio ambiente. Sim. Isso é fundamental hoje para o desenvolvimento das empresas e das pessoas que trabalham com isso também, né? O meio ambiente hoje é fundamental, né? Não tem como a gente fugir disso também, ou destas responsabilidades. Sim. Eu sempre gosto de lembrar que o sonho da ISO é juntar, isso já está quase acontecendo, é juntar a ISO 9001 com a 14001. Se vocês repararem com as últimas atualizações dessas normas, a sequência numérica é igual. Os números lá dos tópicos são iguais e os assuntos, de certa forma, correspondentes. Só que na ISO 9001 a gente está preocupado com a qualidade do produto, do serviço que a gente está entregando, então com o sistema de gerenciamento dessa qualidade, sempre pensando em melhoria contínua. Todas essas normas vão nos cobrar melhoria contínua, né? Mas quando a gente mira na 14001, agora o foco principal é meio ambiente. E por que eu falei que a ISO quer juntar a 9001 com a 14001? Porque esta responsabilidade pelo ambiente, né, pelas condições ambientais, está cada vez mais forte, que a ideia é, quando eu montar uma base do próprio sistema de gestão da qualidade, já ter esse pensamento do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, embutido nisso tudo. Ou seja, tem que ser uma coisa só. Quando a gente fala em qualidade, meio ambiente faz parte da qualidade. É nesse ponto que a gente está chegando. Nesse ponto a gente está caminhando para chegar como uma coisa só, uma visão só. E aí, claro, tem itens, se hoje a gente olhar as normas, tem itens diferentes, né? Porque uma é foco condições ambientais e outro foco parte de qualidade de produtos e serviços. Então, é claro que tem focos diferentes, mas as coisas começam a ter que estar bem atreladas e não vai ter muito como fugir disso, né? Então, olhar o meio ambiente passou a ser uma própria visão
da qualidade, né? Os treinamentos também, quando a gente fala na ISO 14001, a gente vai treinar esses auditores internos no conhecimento, entendimento, interpretação dos itens da norma de meio ambiente ou sistema de gestão ambiental, né, gestão do meio ambiente, que é essa parte, como você falou, de resíduos, poluição, problemas ambientais como um todo, pensar como eu faço para descartar corretamente meus resíduos, como eu faço para emitir menos resíduos, né, ou ter menos resíduos na minha operação, que tratativas eu devo fazer com os meus resíduos antes de voltar para o ambiente e assim por diante. Então também é bem interessante. E aí esses auditores são treinados para ter esta visão, para conhecer e interpretar a fundo cada item que a norma pede e trazer isto para a operação específica. Então, qual é a grande importância do auditor interno? Que ele vai pegar todo esse conceito e agora trazer para a realidade da empresa. E aí também, para desenvolvimento pessoal... E da carreira também, né? Desenvolvimento da carreira, o que vai acontecer? A pessoa, o auditor, vai ter visibilidade, vai ter contato com praticamente todas as áreas da empresa, vai entender como tudo isto funciona e ele já começa a ter uma preparação para assumir um cargo de gestão no futuro, né? Então, assim, é um trabalho bem interessante, chama bem a atenção dentro das organizações esse trabalho e vai ajudando a alavancar a carreira das pessoas, né? Um bom auditor interno, ele tem que também saber lidar com as emoções, né? Então, bem lembrado. Porque muitas vezes você tem que abordar uma não conformidade numa área que as pessoas são resistentes, então precisa ter uma habilidade maior de comunicação, de negociação, não sair também, né, já chutando tudo, né, que às vezes a gente vê umas brigas nas auditorias. A gente tem que lembrar que a auditoria por si só já é um momento tenso. Então... As internas, a gente tem outras coisas envolvidas, né? Sim. Relacionamento interpessoal, coisas lá de dentro da empresa, algo que pode estar mal resolvido entre as pessoas, isso vem à tona na auditoria. Mas qualquer auditoria, até as externas, né? A gente tem uma tensão envolvida. Sim. E outra... Então, esse controle emocional, essa habilidade, né? Essa questão aí comportamental... Exatamente. Precisa ser desenvolvida para os auditores internos também, né? E por mais que a gente fale que a auditoria é uma amostragem, que é uma fotografia de como que a empresa está lidando com alguns pontos específicos, mas sempre, na hora da não conformidade... tem muito desta visão de que se foi a sua área, é você que teve a não conformidade. E o pessoal esquece, não foi você que teve a não conformidade, a empresa que teve a não conformidade. Mas a não conformidade tem que ser relatada com base em alguma evidência. Sim. E essa evidência vai estar relacionada a pessoas relacionadas às áreas, e isso também acaba gerando essa situação mais crítica, né? E a ponto-chave, relacionamento interpessoal, né? Por isso que os auditores internos, eles têm que ter uma inteligência emocional, né? Tem que trabalhar toda essa parte comportamental. Certeza. E é uma forma também de olhar para o autoconhecimento, saber por que aquilo está pegando, por que eu estou me descontrolando. Sim. Então, é um autodesenvolvimento e é também se não for um desenvolvimento para a carreira, né? Então, e se não for trabalhado o autocontrole, toda essa parte de relacionamento interpessoal... Ele não vai conseguir ser um bom auditor interno. Então, nos treinamentos a gente trabalha isso também, né? E aí, o que precisa, um dos pontos chaves para uma pessoa assumir um cargo de gestão? É isso também. Então, ele já começa, o próprio auditor já começa a ter uma noção boa de como tratar pessoas, de como se comportar dentro aí dessas auditorias. E também para os treinamentos da ISO 14001, meio ambiente, a base também é a ISO 19011 para orientar o comportamento do auditor e como deve ser
direcionada toda essa auditoria interna, né? Agora vamos falar de uma norma que ela é voltada para a área automotiva, né, que é a 16949. Ela engloba também a ISO 9001 e, desde o lançamento da QS, ela vem sido aplicada na área automotiva, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa norma? Vamos lá. IATF 16949 é uma norma de sistema de gestão específica da área automotiva. Então vamos relembrar como tudo isso começou. A ISO 9001 foi feito para ser aquele mínimo da base para as empresas terem para, em cima desse mínimo, construir todo um sistema de gestão da qualidade bom ou eficaz. Legal. E aí a ISO 9001 foi feita para isso, foi feita para servir para vários segmentos, vários tipos de atividade e vem cumprindo esse papel. Só que desde o lançamento da primeira edição da ISO 9001, que a maioria das montadoras, né, do setor automotivo fizeram parte do comitê lá da ISO 9001 na época. Já desde o lançamento da ISO 9001, a automotiva cobrava muito mais coisa para o sistema de gestão da qualidade. Então a ISO 9001, na verdade, é o sistema de gestão mínimo para qualquer tipo de aplicação. Só que a automotiva já cobrava muito mais do que isso. Ok. Então, logo que a ISO passou a ser esse padrão desse mínimo de sistema de gestão da qualidade, a gente observou uma movimentação no mundo. Do lado da Europa, tem as normas da VDA, que é a Associação da Indústria Automotiva Alemã, que tem uma força grande na Europa como um todo, mas também a gente tem lá as normas automotivas francesas, que tem algumas montadoras na França, a gente tem as italianas, as normas italianas, porque a gente tem as montadoras italianas, que tem peso também no mundo, né? E aí, esse pessoal começou a alinhar com esses conceitos da ISO 9001, principalmente na época VDA 6.1 ou 6 parte 1, ok? Do lado dos americanos, que basicamente era, né, GM, Chrysler e Ford e alguns fabricantes de caminhão americanos, quando teve essa movimentação ou esse lançamento da ISO 9001, o que eles fizeram? Como eles não tinham uma norma específica para isso, eles montaram uma norma na ocasião que você citou, que foi chamada de QS 9000. QS, Quality System, Sistema da Qualidade, 9000 para mostrar que era o alinhamento com a 9001, que era a série da ISO 9000, né? 9001 era certificadora, no início era a 1 e a 2, hoje é só a 1, mas você tem a série das normas, a série 9000, né, da ISO. E aí, os americanos, a automotiva americana, lançou a norma QS 9000. Você lembra dessa, não lembra? Você chegou a trabalhar com ela, sim, né? Sim. E a gente, era uma norma até bem interessante como ela foi montada, que era uma pasta grande com vários cadernos ali dentro, né? E tinha aí, caderno de FEMER, né? MSA. Porque eles aproveitaram essa norma. Então, assim, 2 desses cadernos que faziam parte da norma, um era a norma, para você poder fazer a certificação, né, para fazer a auditoria de certificação, e um outro manual, um outro caderno, para dar as diretrizes de como fazer a auditoria pela QS 9000. E aí, como é que essa QS 9000 foi escrita pelos esses fabricantes automotivos americanos? Eles pegaram a ISO 9001 da época, pegaram cada tópico da ISO 9001, reescreveram nessa norma QS 9000, e para cada tópico a gente tinha complementos.
Então tinha lá o item da norma no começo, lembra a primeira edição da ISO 9000, do 4.1 até o 4.20, aquela coisa lá. Então ele falava assim, o item 4.1 da ISO 9001 fala isso aqui. A automotiva quer além disso, né? Então concordamos com isso, mas mais isso aqui. O outro item, a ISO 9001 fala isso, e nós automotivos queremos mais isso, mais isso, mais isso. Então ele tinha a transcrição da ISO 9001 com mais os complementos da automotiva. Os requisitos, né, da automotiva. Sim. E aí, a norma foi escrita dessa forma. E tinha mais o outro manual de como fazer auditoria, ou para orientar a auditoria nessa norma, já que era uma norma nova. E aí os outros cadernos que você citou, que hoje a gente chama de Core Tools, ou os manuais de referência. Quem eram esses cadernos? Eles aproveitaram a norma, que como eles já pediam algumas práticas, todas as automotivas na verdade já pediam, eles resolveram colocar isso num caderno que era quase uma norma, né? Estava amarrado na norma, mas eram esses manuais de referência porque eram literaturas, ou eram tirados de literaturas universais. Quem eram esses cadernos? FEMEA, CEP, MSA, né? Então, controle estatístico de processo, FEMEA, análise de risco técnico ou análise de falha e seus efeitos, e tinham cadernos, mais 2 cadernos mais, podemos dizer, um pouco mais abrangentes, que era o APQP, que é o planejamento todo da qualidade do produto, que basicamente o que é? Etapa por etapa, desde que um cliente fecha um negócio com um fornecedor, todos os passos, logicamente de uma forma resumida, mas todos os passos que devem ser feitos para garantir que o desenvolvimento vai ser exatamente como o cliente quer e garantir que tudo lá no final, quando tudo estiver desenvolvido, vai estar o produto exatamente como o cliente quer. Então ali a gente tem todas as etapas de desenvolvimento, desde lá do cronograma do desenvolvimento, mas todas as etapas de desenvolvimento do projeto do produto, depois todas as etapas do desenvolvimento do processo do produto, depois toda a parte de desenvolvimento da produção, então se necessita de compra de equipamento, então tem que estar previsto todas essas atividades. Se não, se for aproveitar equipamentos que já tem também, como isso vai ser feito, como isso vai ser validado. Então, depois toda a validação do projeto, do processo, da produção em si, até começar a entregar para o cliente. E depois também a tratativa das não conformidades, né? A retroalimentação e ações corretivas. E depois o outro caderno, o outro manual, era do PPAP, né? Do PIPAP, que é a aprovação do lote de fornecimento, ou aprovação da peça de produção. Então, antes da gente, depois de ter feito todas essas etapas do APQP, antes da gente passar a fornecer de uma maneira aí seriada, ou seja, o cliente entrega os pedidos para o fornecedor e o fornecedor produz e entrega, né, dentro do que foi negociado, a gente tem todo o manual do PPAP, ou esta aprovação do lote de produção ou da peça de produção, que aí, de uma forma bem formal e oficial, as empresas, né, fornecedores e clientes assinam e aprovam que aquele fornecimento, aquele desenvolvimento está ok, ou seja, todas aquelas etapas do APQP foram cumpridas. E aí a gente tem lá os requisitos do PPAP, que basicamente, se a gente fosse falar de uma forma bem resumida, seria o equivalente à documentação do próprio APQP. Então o interessante dessa norma QS 9000 é que isso vinha tudo na norma, né? Então já tinha assim, não tinha muito campo para falar como é que eu faço FEMEA, está lá no manual. Como é que eu faço CEP, está lá no manual, segue esse manual. MSA e assim vai. Então ela foi uma norma bem interessante. Mas hoje está tudo englobado na IATF 16949. Sim. Né? Aí a gente ainda passou por um outro período que foi assim. A gente tinha a QS 9000 do lado dos americanos e tinha principalmente a VDA 6 parte 1 do lado da Europa, mais a Alemanha, mas eram as mais fortes que a gente tinha aí. E aí eles se alinharam com a ISO 9001.
Só que para quem fornecia para várias montadoras, nós passamos por isso aqui também, né, no Brasil, para quem fornecia para várias montadoras, a gente tinha que ter certificação ISO 9001, tinha que ter certificação QS 9000 para fornecer para Ford, GM, Chrysler, e tinha que ter VDA 6.1 para fornecer para Volkswagen, Mercedes-Benz e Sim. as alemãs. Fora a questão dos italianos e dos franceses, que tinham também as normas específicas deles, que também entravam aí como requisitos específicos dos clientes. Então, para o fornecedor começou a ficar ruim, né, essa tratativa, porque tinha que ter, no mínimo, essas 3 certificações. Isso tem custo, tem trabalho. Ah, mas não estava todo mundo alinhado pela ISO 9001? Estava, mas tinham as suas diferenças. A própria VDA 6 parte 1, o alinhamento dela era com a ISO 9004 e não com a 9001. E, enfim, mas de certa forma tinha toda uma ligação. Só que aí começou a ficar complicado para os fornecedores. E aí a ISO voltou a conversar com a turma para falar o seguinte: escuta, vamos montar uma norma ISO, já que ISO é um órgão padronizador, vamos montar uma norma ISO para automotivo. E aí saiu a ISO TS 16949. TS é porque era Technical Specification, né? Especificação técnica 16949, que era, na verdade, equivalente à antiga QS 9000. A VDA 6.1 era um pouco diferente a estrutura dela, né? Mas também era parecido. Mas, basicamente, a QS 9000 virou a ISO TS 16949. Só que agora não tinha mais os cadernos amarrados diretamente nela, eram amarrados indiretamente, entravam com requisitos específicos dos clientes. Sim. E aí, por um tempo, a gente teve a ISO TS 16949. Qual foi a vantagem da gente ter tido essa ISO TS? É porque agora o fornecedor só precisava de uma certificação. Sim. Então, uma certificação ISO TS 16949 já cobria certificação ISO 9001, que a base era 9001. A própria forma de escrita da ISO TS era bem similar ao que foi a QS 9000, com as atualizações da ISO 9001. Só que agora, em vez deles reescreverem os tópicos da ISO 9001, ele falava VID 9001 e mais esses complementos. O outro tópico, VID 9001 e mais os complementos, né? E também não precisava mais da certificação da VDA, da 6 parte 1, porque a ISO TS contemplava tudo, ou tinha um acordo entre as montadoras que eles aceitavam uma única certificação. Então isso ajudou, isso padronizou, foi muito bom, a gente ficou um período. Depois a ISO TS acabou ficando desatualizado, porque os trabalhos de atualização da ISO 9001 aconteceram, da ISO TS não, ela ficou desatualizada, e aí o pessoal lá do IATF, que é um task force da indústria automotiva americana, né, mas que as outras reconhecem também. Aí o IATF é que fez a atualização da antiga ISO TS, e aí passou a se chamar IATF 16949. Mas a norma é praticamente o que era a QS 9001, aliás, a QS 9000 anterior, e também a ISO TS, né? São atualizações dessas normas. Então hoje a atualização está com base no IATF 16949, né? Então a IATF 16949 também engloba as VDAs? Ela não engloba exatamente a VDA, mas as indústrias europeias aceitam o IATF como aceitavam a ISO TS. Porque, na verdade, a IATF podemos falar assim, é uma atualização da ISO TS, só que mudou de mãos o pessoal, o instituto que está por trás, né? Sim. Mas é equivalente, né? Só agora está em outras mãos. Então, se você tiver a certificação IATF 16949, você não precisa ter uma certificação. Continua o mesmo conceito do ISO TS. Da VDA, isso, não precisa. Tá. Né? É claro que todas as montadoras têm lá os seus requisitos específicos, mas podemos dizer que assim a grande parte dos itens ou da cobrança hoje é coberto pelo IATF 16949 e ela é reconhecida por todas as montadoras e na verdade ela é uma atualização da ISO TS que já era reconhecida por todos, né?
Aí também o treinamento de auditor de ATF 16949 é equivalente. Agora tem mais carga horária, porque tem mais itens e tudo mais, Sim. mas é esse treinamento do auditor, ou seja, ele tem que entender passo a passo lá, ponto a ponto que tem na norma, saber interpretar aquilo lá, saber trazer para a sua organização ou para o seu tipo de negócio. E a mesma coisa, ele é treinado para entender a norma, aplicar a norma lá, ou interpretar a norma e aplicar na sua organização, na organização que ele trabalha. Ele vai ter contato com todas as áreas, né, auditor, então Sim. vai ter visibilidade do trabalho, ele vai ter um entendimento aí muito a fundo de como a empresa funciona, de como as coisas acontecem, de como são as tratativas da empresa perante aí toda essa parte de qualidade. Então também é uma função assim estratégica dentro da organização para alavancar carreira, né? E ele também vai acompanhar todas as auditorias de terceira parte, né? Isso também, a gente não falou, né? Bem lembrado. Ele vai acompanhar quando vierem as montadoras, Sim. quando vier algum órgão do exterior para certificar. Isso também é uma experiência muito importante. Ele vai participar para alavancar a carreira. E ele vai se desenvolvendo também com isso, né? Sim. Porque ele tem o treinamento, mas depois ele participa das cobranças das auditorias externas e cada vez ele está com mais know-how para trabalhar com tudo isso, né? Sim, isso é um ponto de desenvolvimento importante. Com certeza. E aí, agora vamos falar um pouquinho da área médica, né? Nós temos o auditor interno do ISO 13485. Esse é específico para a área médica, né? A ISO 13485 é uma norma específica para fabricantes de equipamentos da área médica. Área de saúde, né? Da área de saúde. Então, basicamente, ela nasceu com a base da ISO 9001 também, só que focando mais para a área de saúde, para a área médica, né? E ela também tem um pouquinho de conceitos do Design for Six Sigma, as últimas versões, né? Sim. Assim, meio, talvez até um pouco camuflado, mas ela tem um pouco dos conceitos lá. Então ela também é bem interessante e vem contribuindo para as empresas que produzem equipamentos para a área de saúde irem evoluindo ao longo do tempo, né? Então ela está trazendo bastante benefícios para isso também. E aí também formação de auditor interno da ISO 13485, como que vai ser? O auditor vai estudar, interpretar, entender todos os itens, todos os requisitos da norma da ISO 13485, vai ter condições com este aprendizado de trazer isto para o tipo de organização que ele atua, para poder trabalhar ou melhorar todo o sistema de gestão da qualidade, não é? Com todos os devidos cuidados que devem ter na área de saúde, que com certeza é mais crítica, né, do que montadoras que a gente estava falando agora, que tem outros pontos que têm que ser trabalhados, e aí esse auditor vai ser capacitado para isso. Também a base para orientar as auditorias vai ser a ISO 19011, e aí vai ser trabalhado nesse sentido, quer dizer, ele tem que entender a norma, interpretar os requisitos, compreender bem o que cada ponto da norma pede, por que pede aquilo, trazer para dentro da organização, para aquele tipo de organização que ele atua, para poder avaliar se o sistema de gestão da qualidade está num nível bom ou não. E aí poder disparar ou cobrar esses trabalhos, esses projetos de melhoria dentro das organizações. E também a mesma coisa, né? Todo auditor interno vai ter seu trabalho em destaque dentro das organizações. Sim. Ele vai trabalhar como um consultor interno naquele assunto, né? E ele começa a ter proximidade com outras áreas, ele começa a ter essa visão bem do todo da empresa, de como a empresa funciona, e aí já é um começo aí de preparação de liderança, né? Sim.
E aí nós temos os auditores internos nas normas VDA, né? VDA 6, VDA 6.5, 6.3. Quando que são necessários esses treinamentos de auditores, já que a gente tem aquela outra norma ISO, IATF, do lá. IATF, né? 16949. Quando a gente precisa fazer um curso específico de auditor para VDA? Então, de certa forma, o IATF está alinhado como sistema de gestão da qualidade com o mundo inteiro, ou com as montadoras do mundo inteiro. Ok. Aí, as normas, a própria VDA tem lá uma série de normas para várias coisas, assim como a ISO tem, né? Normas técnicas aí. Do lado da VDA, hoje tem uma importância grande a VDA 6.3 ou 6 parte 3, que é a norma para auditoria de processos. Então, se a gente pega o IATF, ele está vendo o sistema de gestão da qualidade como um todo. Claro que ela é muito completa, ela abrange um monte de coisa. Então, a parte, por exemplo, de processos, de certa forma, ela está olhando, mas ela não está entrando especificamente para fazer uma auditoria em cima dos processos que a organização desenvolveu, no sentido de ver se aquilo funciona bem, como que eu identifico se o meu processo não está legal. Então, assim, ela vai entrar mais a fundo, a 6.3, nesta parte de auditoria de processo. Tá. Então, é uma auditoria em cima dos processos, para a gente entender, ou para o auditor entender, se esses processos poderiam ser melhores, se eles estão bons, enfim. Aí tem toda lá a tratativa, mas o foco agora é Só o processo. Então, são auditorias feitas em cima do processo. Mais detalhado. Né? Isso, detalhado em cima do processo. E a formação do auditor vai ser a mesma... equivalente, né? A base da auditoria também, ela vai chamar, o VDA vai chamar a ISO 19011 como diretriz macro, né? Então dá para ver que tem agora uma boa interação entre VDA, ISO, IATF e tudo mais. O próprio manual, a última revisão do manual de FEMEA foi feito em parceria com a IAG, que é quem escreveu lá, o grupo que escreveu os Core Tools, junto com o VDA. Que existe um VDA 4 lá, que trata de FEMEA também. Aí eles se juntaram para fazer um manual, até para mostrar ou para sinalizar que eles estão de acordo, ou seja, é um trabalho feito em conjunto com o VDA e com o IAG. Que bom, né, que está tendo essa sinergia também, né? Porque antes... E as montadoras japonesas, elas utilizam mais que tipos de normas? Então, as montadoras japonesas, em geral, elas têm a forma de cobrança um pouco diferente. Elas têm lá os seus, digamos, seus requisitos, as suas formas de cobrar. Sim. Mas aí não é exatamente, ou não é necessariamente uma norma, né? Então, eles têm lá uns requisitos que eles cobram e eles negociam isso com os seus fornecedores. Sim. Mas, normalmente, eles acabam aceitando essa tratativa. Então, se a gente pegar Toyota, a própria Honda, eles aceitam. Então, o fornecedor já fornece para outros montadores, já é IATF. Opa, para eles entendem que isso é bom. Consideram, né? Mas eles têm, principalmente a Honda, tem lá toda uma tratativa específica que é negociada com os seus fornecedores, e ele vai falar, nós vamos cobrar isso aqui. Requisitos especiais. Entra como requisitos específicos, mas basicamente são alguns pontos em cima do produto, para provar o produto e tal. E aí eles acabam também aceitando, muitas vezes não cobram diretamente, mas eles aceitam a estrutura que já existe, né, para os fornecedores, porque a maioria fornece para mais de uma montadora. Sim. Então, no fim, assim, eles concordam com toda essa estrutura, mas eles têm uma visão ainda um pouco diferente, né? Mas na prática eles acabam aceitando também, né? Principalmente na questão logística, eles tratam a Toyota, a Honda, a questão de entrega, de
Milk Run, né, com os fornecedores, embalagem como requisitos tão importantes, né, que são também cobrados e detalhados nessas auditorias também. Isso é muito bom. Mas a IATF também já vem apertando mais a parte de embalagem, os core tools também, conforme eles vão revisando. Então, assim, no fim, a gente cai nas mesmas cobranças. Sim, né? Sim. Agora, tem algumas tratativas, falando nas montadoras japonesas, principalmente Honda e Toyota. Por exemplo, Toyota, aquela tratativa de falhas, né? Tem lá aquela característica deles, né? Que eles querem sempre ir lá na empresa, mas no sentido de ajudar, e querem ir para o Gemba, aquela coisa toda lá, e eles ajudam bastante, que no geral as outras montadoras não entram tão a fundo quanto eles. E a própria Honda também tem uma característica que basicamente, logicamente estou generalizando, mas basicamente é o seguinte: deu algum problema com eles têm lá um esquema que normalmente eles fecham as especificações. Então, os próximos lotes que você vai entregar, eles têm que ter especificações fechadas. Então, eles têm assim umas tratativas um pouco diferentes dessas normas em geral, mas que são muito boas, né, na prática, são válidas. Mas o que a gente vê assim, no geral, eles aceitam porque os próprios fornecedores já têm. E quando eles têm ATF, já é um ponto positivo. De partida, né? Só para fechar essa questão das auditorias internas, dos auditores internos, só vamos falar que faltou da norma VDA 6.5, que é uma norma mais focada para auditoria de produto também, né? Sim. A VDA 6.5, que agora também está em evidência, nos últimos anos a 6.3 ganhou bastante força por causa desse foco no processo, e agora a 6.5 ou 6.5 está ganhando também importância. Porque agora o foco é a auditoria do produto. Ah, mas o APQP, PAP não faz tudo isso? Faz, mas é que ele dá um foco, mas também é uma norma, podemos dizer, pequena, mas ela dá assim uns pontos ou uma visão com foco grande assim no produto. Ou seja, depois que a gente faz todo o desenvolvimento, conforme lá os APQP e os PIPAP aí, pensando no Core Tools, mas ele entra um pouco mais a fundo em alguns pontos no produto para a gente fazer auditoria no produto. Então, algo que as outras normas acabam não cobrindo, eles dão um pouco aí de foco, um pouco mais de força para alguns pontos. Mas, como eu falei, é uma norma pequena também. Sim. Até comum a gente fazer esses treinamentos da 6.3 junto com a 6.5, né? Para já aproveitar o mesmo auditor interno. Sim. E aí é interessante para quem faz também, porque teria essas duas visões. E a gente vem trabalhando assim, mas é uma norma que tem assim pouca coisa, ela é uma norma, vamos falar, pequena, né, com pouco conteúdo. Mas ela vem ganhando aí uma grande importância também nesse cenário, porque pensa assim, no geral era sistema de gestão da qualidade, depois uma entra um pouco mais a fundo no processo e a outra entra um pouco mais a fundo no produto, né? E aí vai se complementando, mas também não é uma exigência, porque até falando em VDA 6.3 e 6.5, na verdade não são certificações. A gente tem uma avaliação, principalmente da 6.3 tem um esquema lá de autoavaliação, inclusive. Sim. Então tem toda uma forma de lidar com isso, mas não é exatamente uma certificação, né? Tanto da 6.3 quanto da 6.5. Mas se a gente olhar para tudo isso, são complementos da própria IATF. Né? Ok. E para fazermos um fechamento dessa parte de auditoria interna, como você ser um auditor interno alavanca a sua carreira, então só vamos lembrar de tudo que nós falamos aqui e como pontos chaves, né? Você vai ter uma visão sistêmica da organização muito maior, você vai trabalhar habilidades comportamentais, você já está se preparando para um cargo de gestão, porque você vai ter que lidar desde do diretor até o chão de fábrica. Então tem muitas vantagens para alavancar sua carreira de ser um auditor interno, né? Sim. Pessoal, obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva.
dê um like, coloque seus comentários e deixe aqui pra gente quais são os temas que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.